Olá! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre andragogia. Andragogia, ao contrário da pedagogia, é o ensino aí de jovens e adultos, né? Quando a gente fala em andragogia, a gente já lembra direto aí das EJAs, né? Que são os ensinos de jovens e adultos que tem nas escolas públicas. Eu estudo na Uninter, nós temos lá a parte da EJA também e tal, que é toda uma concepção diferenciada com relação ao ensino, porque é um perfil de pessoas bem diferentes, né? Então a gente entra num conceito que na sala de aula não terá um professor, ou no ambiente virtual não terá um professor, terá um facilitador do conhecimento, né? Então o perfil é um pouquinho diferente. É um professor, mas com uma concepção diferente. Então assim, a gente tem três detalhes que têm que ser atendidos com relação a esses jovens e adultos, com relação ao ensino na andragogia. Que o primeiro que tem que existir a construção do conhecimento. Diferente da pedagogia, onde muitas vezes o aluno aprende algo que vem mastigado, dentro da andragogia tem que haver a construção, né? Na verdade, o conhecimento ele vem de uma forma diferente. Os ambientes eles têm que ser focados nos alunos, né? Então, na verdade, o aluno é visto como uma unidade individual com um perfil diferenciado, né? Na verdade, cada aluno tem a sua necessidade especial. E absorver o conteúdo não é igual a aprender, né? A forma como esses jovens e adultos absorvem o conteúdo é diferente da pedagogia, né? Então, é assim, dentro dessa proposta pedagógica, fala-se da pedagogia maiêutica, aonde o facilitador ajuda e encaminha aí esses alunos ao conhecimento, né? Daí a gente entra numa questão de coaching, né? Muitas pessoas não ouviram falar ainda, a gente fala disso muito em empresa, né? Por exemplo, você não chama a atenção de um funcionário. Hoje nas empresas não é assim que funciona, nas grandes empresas. Você vai fazer um coaching com o teu funcionário, que nada mais é do que, por exemplo, você tem um funcionário que errou ou erra muito em alguma coisa. Você vai chamar esse funcionário para uma conversa e você vai, dentro da conversa, fazer com que o próprio funcionário identifique o seu erro e apresente a solução. Na verdade, coaching é essa troca, é essa conversa, onde você não chama atenção e você não passa uma reorientação direta, você faz com que a pessoa compreenda no que ela está errando e no que ela pode melhorar. Então, essa pedagogia maiêutica nada mais é do que o facilitador, quer dizer, o professor, fazer com que os alunos mesmo identifiquem as suas necessidades, identifiquem o que eles querem aprender, o que pode ser estendido dentro daquele aprendizado e tal. Aí a gente entra numa questão de um profissional chamado Malcolm Knowles, que lá na década de 70 foi quem aí começou com esses estudos da andragogia e tal. Eu li uma obra dele até um tempo atrás, em 2011, que ele coloca uns princípios andragógicos. Peço desculpas que eu estou dando uma olhada numa colinha, assim, porque como o assunto é extenso, daí eu tive que escrever alguma coisinha, assim, tal, que a cabeça às vezes não ajuda, né? Então, esses princípios da andragogia, definidos aí pelo Knowles, né? Primeiro que a andragogia ela tem que ter um propósito, né? Então, assim, por que o aluno está dentro da sala de aula, né? O que levou ele até lá? O que ele precisa, na verdade, de absorver ali de conhecimentos e tal, para que justifique o fato dele estar ali. O segundo é a autonomia. Todo aluno precisa de uma autonomia. A gente está falando de jovens e adultos, são pessoas mais dinâmicas. Então, essas pessoas, elas não podem se sentir presas, elas precisam de autonomia. Terceiro, experiências, né? A andragogia, ela se diferencia da pedagogia, porque dentro da andragogia se utiliza muito as experiências prévias dos alunos, né? Isso é muito importante e é usado muito dentro da sala de aula, que é uma forma de estímulo com relação ao aprendizado. Aí a gente fala também de motivação quando a gente fala de estímulo. Essas pessoas, elas são mais motivadas, elas procuram ali o EJA, procuram ali o estudo, porque elas têm alguma necessidade, então essa motivação ela já vem intrínseca, né? Aí a gente fala da utilidade do conhecimento adquirido, né? Por que elas precisam desse conhecimento? Normalmente é por questões de trabalho, por questões familiares, por questões de encaixe dentro da sociedade. E, por último, o incentivo, né? Que é o incentivo aí que os professores vão dar para esses alunos, que precisa também um pouquinho, porque às vezes no meio do percurso você se desanima, né? Aí a gente entra numa questão
que ela é bem interessante, me chamou muito a atenção quando eu estava lendo o livro e tudo mais, né? Que é o tipo das gerações, né? Mas como assim, quando a gente fala de andragogia, a gente fala de pedagogia, crianças, jovens, adultos e tal, na verdade existem gerações que são muito bem definidas, né? Que dentro da andragogia acaba se estudando bastante isso, que a primeira geração é uma geração que se chama de Baby Boomers. Aí ela tem uma janela de 1946, mais ou menos, até 1964, que é uma galera aí que entra num conceito onde eles são muito otimistas, as pessoas elas são muito políticas, porque elas viveram dentro de uma época de revoluções, numa época de ditadura, numa época de pós-guerra muito recente, né? Então são trabalhadores ali que trabalham normalmente há muitos anos na mesma empresa, que tem aquela relação familiar, núcleo familiar e tal. A segunda geração que é apontada pelos estudos é a geração X, a geração X, que é de 1965 a 1977, que é uma geração que ela já não é mais otimista, ela é uma geração cética, né? Eles são politicamente apáticos, porque eles já não estão num pós-guerra, já não pegaram ali o período da ditadura, e eles trabalham mais na informalidade, quer dizer, essa relação, já vem com maus olhos a pessoa que trabalha 20, 30 anos na mesma empresa e tal. Aí a terceira geração é a geração Y, que é ali de 1978, mais ou menos, até 2000, que já volta a ser uma geração otimista, eles são muito ecológicos, né? E eles são também informais, continuam na informalidade. E a última geração, que é a geração Z, que é de 2000 a 2001 para frente, que é essa geração que tem menos de 18 anos hoje, que é uma geração que a gente chama de geração silenciosa, né? É uma geração muito tecnológica e eles são muito voláteis com relação à informação, né? A informação nesse momento serve para eles, daqui a pouco não serve mais e tal, né? É uma geração difícil de trabalhar, né? Então tem alguns conceitos também que eu vi que eu achei bem interessante. O primeiro conceito é da gamificação. Eu sou gamer, eu jogo, né? Eu gosto de jogos, aqui ó, os meus videogames, jogos ali atrás e tal, né? Então a gamificação é esse encaixe das técnicas gamers aí no aprendizado, né? Que são os jogos, as interações, as relações interativas ali e tal, né? E a gente entra aí na teoria do conectivismo, né? As pessoas estão muito conectadas, então na verdade o facilitador ele tem que conectar os alunos uns aos outros mesmo, porque você não vai fazer só trabalhos individuais, mas trabalhos em grupo, trazer a experiência do conjunto, então essa conectividade é muito importante, né? Então eu percebi um conceito que tem uma palavra bem diferente que eu achei legal ali, que é o conceito de affordance. O affordance é assim a potencialidade de um objeto aonde você você maximiza aí essa potencialidade de um objeto. Por exemplo, você tem um assunto dentro da sala de aula, então o conceito de affordância é que você vai pegar esse assunto e você vai esmiuçar ele ao máximo quando você percebe ali que a galera está envolvida e tudo mais, né? Então, na verdade, existem vários conceitos dentro da andragogia que são muito interessantes. Esse da affordância eu achei um dos mais interessantes, né? E falando um pouquinho do ensino à distância, né, do EAD, os ambientes AVA, né, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, tem até os APAs, né, o ambiente personalizado de aprendizagem, que é um pouco mais elaborado. Mas eu, por exemplo, na Uninter nós temos o AVA lá, que é o nosso AVA, que é onde a gente aprende através daquele ambiente. Então o conceito do AVA ele é um conceito totalmente andragógico, né, porque o conceito de você estimular a pessoa que está do outro lado para estudar, então o ambiente ele tem que ser estimulante, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser agradável, ele não pode ser chato, né? Então é assim, é como os MOOCs, né? O MOOC é o Massive Open Online Courses. Na verdade, assim, o MOOC são ambientes onde tem muitas pessoas com níveis de conhecimento diferentes, com o intuito de aprender um assunto específico, porque é um curso, né? Então, no final desse curso, todos estarão nivelados, né? Por isso que eles chamam de MOOC, né? Então, na verdade, por exemplo, uma comunidade do Facebook tem uma comunidade lá de culinária, por exemplo, eles dão um curso de culinária online. Então, ele pode ser considerado, de repente, como um MOOC, né? Porque são pessoas com diferentes conhecimentos que no final do curso ali elas se nivelam, né? E por último, eu vou falar o que não fazer em andragogia, né? Porque daí a gente fala tudo do fazer, do aprender, do que é, do que não é, né? Então tem um item que me chamou muita atenção em tudo que eu li com relação à andragogia, é que um aluno, por exemplo, de EJA, um aluno que é um jovem ou adulto que está buscando de novo o estudo e tudo mais, o facilitador nunca pode chamar a atenção dele, principalmente na frente dos outros. Isso é extremamente desmotivador.
As experiências prévias têm sim que ser usadas em sala de aula, então conhecer o aluno individualmente, conhecer cada um dos seus alunos é fundamental nesse processo. As aulas têm que ser motivadoras, os assuntos têm que ser motivadores, as pessoas têm que se sentir motivadas, né? E por aí vai. O assunto ele é bem interessante, ele é bem extenso, né? Ó, para todos nós pensarmos um pouco.